Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 17. Porque Deus a ajudou, mas não me ajudou? Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa olhar além das circunstâncias e continuar crendo que o Senhor tem cuidado dela de forma especial. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus tem favoritos? Toda vez que um amigo é bem-sucedido, alguma coisa em mim morre. Gore Vidal. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versos 7 ao 10. Vejo uma doce ironia no fato de que faço parte de uma equipe chamada Mulheres de Fé. Gostaria muito de pensar que tenho uma grande fé em Deus, mas não estou certa se essa seria uma descrição adequada de mim mesma. Alterno entre tais momentos os de dúvida avassaladora. Meus temores não são acerca de Deus ou da sua capacidade de fazer coisas maravilhosas, mas sim a respeito da minha parte no processo. Às vezes, em uma noite de sexta-feira, quando me sento em uma arena de conferência com 20.000 mulheres, me vejo pensando: Senhor, não posso fazer isso. Sinto-me como o garotinho que levou seu almoço para Jesus e depois viu o tamanho da multidão e então sussurrou para si mesmo: provisão insuficiente. Felizmente, vez após vez, o Senhor tem me lembrado que o milagre não estava no escasso almoço do menino, mas nas mãos daquele que o recebeu, o abençoou, o partiu e o alimentou mais de 5.000 pessoas com ele. Cada fim de semana tem o seu ponto alto, mas nada poderia ter preparado nenhuma de nós para o que Deus faria em 22 de outubro do ano de 2004. Os eventos daquele fim de semana nos transformariam para sempre. Milagre em Minneapolis. Tudo começou como sempre fazemos em todas as conferências. Iniciamos com um período de adoração, que é exatamente o que todos precisam em uma sexta-feira à noite. É necessário um planejamento muito minucioso, ajuda, fé, maridos, babás e a intervenção divina para que 20.000 mulheres encontrem o seu lugar em uma sexta-feira à noite. Amo olhar para a multidão e ver enquanto as expressões exaustas são renovadas pelo som de 20.000 mulheres louvando a Deus juntas. É realmente uma experiência notável fazer parte de um coral como esse. Cada membro da equipe de conferencistas e os nossos convidados musicais reservam tempo para estar disponíveis na reunião, nos intervalos ou a fim de cada dia, a fim de que as mulheres possam ter os seus livros ou CDs autografados ou simplesmente para que falem conosco por alguns instantes. Como eu era a palestrante daquela noite, permaneci na arena depois que o evento terminou. Quando acabei de autografar os livros, fui até o estacionamento para pegar o ônibus de volta para o hotel. Imediatamente senti que algo estava errado. Em geral, a multidão está andando por ali, brincando uns com os outros ou em uma reunião com Mary Graham, nossa presidente, revendo o evento da noite e se preparando para o dia seguinte. Em vez disso, naquela noite, eles estavam em pé, em grupos de 2 ou 3 pessoas, e ninguém estava falando. Perguntei a Mary o que havia de errado e ela me disse que Pete Malvise,
o nosso diretor de iluminação, sofrera um terrível aneurisma cerebral e estava na UTI de um hospital próximo. Foi muito difícil assimilar a informação. Em um instante, Pete estava na mesa de iluminação, no controle de uma enorme quantidade de luzes de palco, e no momento seguinte ele caíra no chão. O médico não deu esperança e disse à nossa equipe para chamarmos a mulher de Pete imediatamente, pois ele provavelmente sofrera morte cerebral. Mas estava sendo mantido vivo na unidade de suporte à vida até que sua família pudesse lhe dizer adeus. O hospital ficava a apenas 2 quadras. Assim, à medida que o dia seguinte passava, todos os palestrantes e Mary Grant iam até lá de 2 em 2 durante os intervalos. Marilyn Meberg e eu fomos dizer adeus a Pete durante o intervalo da manhã de sábado. Eu gostaria muito de lhe dizer que quando vi Pete tive fé para um milagre. Mas a situação dele parecia desesperadora. Ele estava inconsciente, ligado a todo tipo de máquinas, e havia um tubo saindo do seu crânio que drenava o sangue do cérebro. Ele parecia tão frágil deitado ali. Marilyn e eu choramos, compartilhamos a nossa dor e então fizemos uma oração muito simples. Pai querido, aqui está o teu servo Pete. No quarto ao lado, Teresa, sua mulher, e a mãe dele estão sentadas com o coração partido. Em casa, Joy, seu filhinho, está esperando que o seu papai volte para casa. Deus, tu poderias curá-lo? Nós o amamos e nós te amamos. Amém. Marilyn e eu voltamos à conferência. No fim do dia, Mary pediu-me para convidar as participantes para orarem conosco por Pete e sua família. Antes que eu orasse, sugeri que qualquer pessoa que tivesse um ente querido em uma situação de risco de vida se colocasse em pé em favor dessa pessoa enquanto eu orava. Naturalmente, todos nós nos levantamos por Pete, centenas de mulheres se levantaram em todos os lugares, foi inacreditável. Depois da conferência, Marilyn e Mary voltaram ao hospital. Por volta de 1 hora depois, a equipe chegou, tendo terminado seu dia de trabalho. Alternadamente, a equipe entrava e saía para expressar sua preocupação e suas condolências. Pete parecia diferente. Estava começando a reagir de uma maneira que não havia feito nas últimas 24 horas. Surpreendentemente, o quadro clínico dele mostrou uma mudança, que teve início no momento exato em que oramos por ele na arena. Mais tarde, 2 neurocirurgiões e um neurologista disseram que consideraram Pete morto quando ele foi levado ao hospital. Não tivemos a mínima dúvida de que ele não sobreviveria. Por volta do sábado à noite, 24 de outubro, Pete estava reagindo a comandos muito específicos do tipo: aperte a sua mão direita e levante a sua perna esquerda. O médico disse à nossa intercessora Lana Batman: acredito que vocês estejam fazendo algum tipo de oração. Pete estava de volta ao seu lugar como diretor de iluminação. Ele é um milagre vivo. Mas mesmo enquanto agradeço a Deus por isso, tenho consciência de que naquele mesmo dia, outros cristãos estavam clamando a Deus em favor de seus entes queridos. E que por motivos que só Deus conhece, as vidas deles não foram poupadas. Não é humano querer saber por quê? Por que Deus curou a Pete e não curou os outros? Outros homens com mulheres e filhos que precisavam deles tanto quanto Teresa e Joy precisavam do seu Pete. Morreram naquele dia. Eles eram cristãos, clamando a Deus por um milagre e não conseguiram receber um. Por quê? Podemos ampliar as perguntas e ir além da questão da cura. Por que Deus dá mais dons a alguns cristãos que a outros? Por que alguns cristãos têm uma vida muito mais fácil que outros? Por que Deus diz sim às orações de algumas pessoas e não a outras? Creio que todos esses conceitos podem ser colocados no mesmo nível de oração. Todos os dons e o caminho que nos é dado para trilhar derivam do nosso relacionamento com o nosso Pai. Uma vez que a oração é a forma mais íntima de comunicação entre nós e Deus, se acreditamos que Ele está favorecendo outra pessoa mais que a nós, isso enfraquecerá a nossa confiança e, consequentemente, a nossa vida de oração.
Não queremos sentir que nossas orações são inúteis, portanto, precisamos ter uma compreensão melhor e aceitação do que Deus nos dá e do que Ele espera de nós em troca. O que ela ganhou? Quando eu era uma garotinha, uma das minhas noites favoritas do ano era a festa de Natal da escola dominical. Todos nós colocávamos as nossas melhores roupas e brincávamos no salão da parte de baixo da igreja até o grande momento. A senhorita Burley dizia: "Vocês estão ouvindo alguma coisa?" "Acho que estou ouvindo alguma coisa." Todos ficavam quietos até que se podia ouvir um alfinete cair e ali estava ele, o som dos sinos do trenó. A essa altura eu estava delirando de expectativa esperando pelo familiar "Ho, ho, ho." Então, Papai Noel chegava carregando um saco sobre o ombro, suas bochechas estavam vermelhas por causa do ar frio da noite e todos nós cantávamos para ele: "Bate o sino, pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem." A canção nunca funcionou para mim. Eu a achava um tanto constrangedora e ficava aliviada porque o Papai Noel parecia não perceber. Ou pelo menos não se ofender. Afinal, todo mundo sabe que ele usa renas e não um cavalo. Depois de cantarmos a nossa canção, nós nos sentávamos em um círculo e então ele começava a tirar os presentes do grande saco e a chamar as crianças pelo nome. Os presentes eram embrulhados em um papel com tema natalino, brilhante e colorido. Quando chegava a minha vez, eu mal podia andar de tão empolgada. Lembro de uma festa específica em que as coisas não saíram exatamente como uma garotinha esperaria. Eu deveria ter 8 ou 9 anos. Levei o meu presente de volta para o meu lugar no círculo com tanto cuidado quanto se estivesse carregando o menino Jesus em pessoa. A menina ao meu lado já abrira o presente dela. Era uma boneca Cindy, o equivalente escocês para a Barbie, não tão magra e com menos maquiagem. Ela estava impactada com seu presente até eu abrir o meu. Eu recebi um espelho com uma escova e um conjunto de pentes. Ele era rosa, com pequenos brilhos que eu achei que fossem diamantes de verdade. Quando vi o meu presente, a outra menina disse: "Eu prefiro ganhar isso. Você quer trocar de presente?" Meninas, apenas um adendo. A letra em inglês para a música Bate o Sino Pequenino significa como é divertido andar em um trenó puxado por um cavalo. Por isso que ela diz que era constrangedor cantar, porque ela sabia que no caso, né, na fábula, Papai Noel ele não é carregado por cavalos, e sim por renas. Voltando para a leitura, a menina viu o presente e pediu para a nossa querida Sheila se ela poderia trocar de presente com a Sheila. Eu disse que eu preferia ficar com o meu presente, pois o Papai Noel o havia escolhido para mim. Eu disse que o presente dela também era legal. Então as coisas ficaram feias. Ela teve uma verdadeira crise. A declaração final dela foi que agora estava claro para ela que o Natal era uma piada. Papai Noel tinha favoritos e isso não era justo. Uau! Uau! Glória a Deus! Nós não acreditamos em fábulas, pois entendemos que o Papai Noel é um mito. É um fruto do comércio, é um fruto de fábulas. Enfim, nós não estamos aqui para falar sobre esse assunto, mas o fato é que essa história ilustra que algumas pessoas recebem determinados presentes da parte de Deus. Elas são conduzidas e nascem em uma família às vezes bem-sucedida. Elas estudam em boas escolas. Elas terminam seu ensino superior. Então elas conhecem um belo rapaz, se casam, formam uma família. Ambos são muito bem-sucedidos em todas as áreas. Ao passo que você não nasceu numa família bem-sucedida, talvez não teve a oportunidade, o privilégio de terminar ou concluir o ensino superior, talvez teve um casamento
não tão feliz o quanto você gostaria. Mas o que está em pauta aqui não é a tua vida e a dessa outra pessoa que foi bem-sucedida, mas é o fato de que Deus ele não tem filhos favoritos. Ele nos ama de igual modo. Ocorre que as escolhas que fazemos ao longo da vida nos direcionam por caminhos diferentes das quais outras pessoas são dirigidas. Nós precisamos aprender a andar em contentamento. Precisamos entender que esse versículo que está ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, é que nós podemos sim ser pressionados de todos os lados, mas que nós não vamos desanimar. Nós podemos ficar espantados, perplexos, mas nós não vamos nos desesperar. Nós podemos ser perseguidos, mas nós não somos abandonadas. Nós podemos até estar abatidas, mas nós não seremos destruídas. Nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Eu quero que você louve a Deus ao final desse áudio. Eu quero que você faça uma oração sincera a Deus e peça a Ele para que você aprenda a andar em contentamento. Eu lembro de um livro que eu li na minha infância que não era cristão, que se chamava Poliana Menina e depois Poliana Moça. Talvez você tenha oportunidade de ter lido ele. E esse livro me marcou em algumas coisas. E nesse livro ela dizia assim: conte as suas bênçãos. E ela também dizia o dia do contente. Todos os dias era o dia de estar contente. Ela era uma menina que ela aprendeu alguns segredos da vida. E, sobretudo, sem falar de nada no contexto bíblico, é um livro que me ensina e me inspira a respeito da fé cristã. Eu preciso aprender a andar em contentamento, independente da circunstância da qual eu tenho vivido. Não é fácil, isso é fé. E isso é caminhar sobre as águas quando nós sabemos que podemos afundar. Isso é olhar para Jesus, independente das circunstâncias. Fique firme no Senhor. Ele não tem filhos preciosos. Ele tem você que é preciosa. Ele não tem favoritos. Ele tem você que é especial. Ele te ama e Ele quer se mostrar a você de uma forma mais profunda e mais íntima. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.